Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente fala sobre educação. Não só sobre educação, mas sobre vários temas, né, que permeiam esse mundo, né, da educação para você que é educador, professor, para você que é pai, preocupado com a educação do seu filho, ou você que de algum modo está envolvido na educação de alguém e busca entender um pouquinho mais como tudo isso funciona, ou busca também por querer fazer algo a mais, querer melhorar ainda mais a percepção que você tem desse mundo da educação que é tão complexo e buscar se aperfeiçoar de alguma forma, né? Entender um pouquinho mais de todos esses processos. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a cada vídeo a gente fala de um tema que tem a sua importância, tem a sua relevância dentro da educação, para que a gente possa observar tudo isso de uma forma diferente, perceber tudo o que está acontecendo nesse universo e quais são as possibilidades que eu tenho de pegar tudo isso, todo esse conhecimento e transformar a minha prática, transformar esse momento em que eu estou com esse meu aluno, com esse meu filho ou com essa pessoa que eu estou envolvida ali nesse processo de educação. Bom, eu sou a Patrícia Saraiva, eu sou professora de Educação Física e já trabalho aí há mais de 10 anos, mas nesses últimos 2 anos para ser mais exata, eu tenho me aprofundado muito mais nesses temas que envolvem a educação. Fiz uma pós-graduação em Neuropedagogia na Educação, atualmente sou aluna aí de Psicopedagogia também, Clínica Institucional, tudo isso para poder entender melhor e, além de melhorar a minha prática enquanto professora e educadora, também ajudar outras pessoas, professores, educadores, pais, pessoas preocupadas com a educação, para entender esse universo, né, de perspectivas e de percepções diferentes ali, para poder agregar ainda mais. Além de tudo isso, eu também busco em outras áreas, outros conhecimentos, como a filosofia, como o comportamento humano, enfim, várias outras temáticas, várias outras áreas que agregam para que essa prática docente, né, para que esse trabalho em sala de aula seja melhor executado, seja melhor feito, que a gente possa buscar melhorar sempre mais. Pois todos esses temas, todas essas áreas de conhecimento, elas ajudam a gente a entender quem é essa pessoinha, né? Quem é esse ser humano que está ali na minha frente e que cabe a mim fazer parte desse processo educacional junto com os pais e outros pontos também, outros elementos que também contribuem para essa educação. Então, o nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre educação continuada e permanente. A gente vem aí de uma série de vídeos, vários temas que a gente vem abordando aí a cada vídeo, né? A princípio tem uma sequência de assuntos pensadas para que a gente possa trabalhar nesse tema, mas se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma ideia, se você tiver algum assunto que você gostaria também que a gente conversasse aqui no canal, deixa aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha relevante também a gente conversar um pouquinho dentro desse universo da educação, né, desse mundo que a gente está imerso aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Além de tudo isso que você ouve aqui, que você percebe aqui no nosso canal, nos temas que a gente aborda aqui, traz também a sua ideia, a sua sugestão, para que a gente possa trabalhar em cima disso nos próximos vídeos. Fica comigo até o final para que você possa ter esse olhar, essa percepção diferente do que é essa educação continuada e permanente. Isso a gente ouve dentro do contexto escolar, né? Quando o próprio sistema educacional nos propõe, né, essa educação continuada, mas de uma forma mais de formação, né? A gente não encontra o termo educação continuada, educação permanente. A gente encontra muito dentro desse ambiente escolar o termo formação continuada, para que a gente possa continuar se aperfeiçoando, né? Buscando essa formação dentro da nossa especialidade ou dentro, né, dessa área pedagógica, né? O professor em sala de aula, mas independente de qual é a sua realidade,
qual é a sua especialidade, qual é o seu contexto ali, a sua história dentro da escola, com a sua turma, com os seus alunos, pensar na educação continuada e na educação permanente é algo que eu acredito que precisa estar muito bem pontuado para nós nos dias de hoje. Não só para melhorar a nossa prática pedagógica, não só para melhorar a maneira como a gente trabalha com os alunos em sala de aula ou até mesmo fora dela, né? Se você é pai ou é uma pessoa aí preocupada com esse processo educacional, mas que a gente possa entender esse processo para nós, enquanto pessoas, né? Essa educação, né? Essa busca por conhecimentos, por entender mais de diversos temas, ou dentro dos temas mesmo que a gente trabalha em sala de aula, juntando tudo isso, o quanto é importante a gente ter essa noção de que eu preciso estar o tempo todo nesse processo educacional. Mas como assim, Patrícia, eu estar o tempo todo nesse processo? É você pensar que a educação ela não acontece só quando você está ali dentro da sala de aula com os seus alunos. Você pensar nessa educação fora dessa sala de aula e também não se prendendo somente àquilo que você já aprendeu na sua graduação, na sua formação, para que você possa estar aí dando aula, para que você possa estar aí transmitindo esses conhecimentos para os seus alunos. A ideia dessa educação continuada é a gente perceber que o tempo todo, dentro ou fora da escola, dentro ou fora da sala de aula, esse processo de educação ele acontece. Então ele é contínuo, ele é ali o tempo todo. E por que permanente? Porque a gente tem essa permanência da educação. Se a gente parar para pensar aqui, a educação é esse momento onde eu estou conduzindo algo, conduzindo alguém para algum lugar, para alguma coisa, e eu também estou me conduzindo nesse caminho, essa condução ela vai acontecer, essa educação ela vai acontecer enquanto eu estiver vivo. E por isso essa permanência. Então, é equivocado a gente pensar, é errado a gente pensar que a educação ela acontece só naquele momento em que eu estou na minha graduação, ali na sala de aula da faculdade, da universidade, estudando, né? No meu caso, tendo aquela preparação, eu tive uma formação de 4 anos ali de licenciatura em educação física e que a minha educação enquanto professora de educação física aconteceu só ali naqueles 4 anos. Não, ali naqueles 4 anos foi como um norte, foram os pontos e os elementos que compõem toda a minha especialidade, a educação física. Para você que é pedagogo, o tempo em que você passou ali na graduação, seus 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, o tempo que você passou ali foi te dando elementos para nortear o seu trabalho, seja em qual nível de ensino for. Mas a ideia de uma educação continuada é justamente pensar que não é só naquele momento em que a educação aconteceu e depois ela não acontece mais. Porque, infelizmente, existem professores que não percebem a importância de se reciclar, a importância de se atualizar, a importância de estar o tempo todo buscando mais informações, mais conhecimentos dentro daquilo que é trabalhado em sala de aula. Nossa, Patrícia, mas o tempo todo você pensar que eu tenho que estar estudando, isso é muita coisa, eu não tenho tempo para tudo isso. Essa maneira de falar o tempo todo é para que você tenha essa percepção de que todos os momentos, todas as situações, todas as circunstâncias em que você está ali no seu dia a dia são momentos onde você aproveita para educar e se educar. Se a gente parar para prestar um pouquinho atenção no nosso dia a dia, nas coisas que acontecem ali, né, nos mínimos detalhes, nas pequenas conversas, até mesmo os olhares, né, aquela linguagem que não é verbal, a gente percebe que todos esses acontecimentos, todas essas coisas, né, que fazem parte ali do nosso dia a dia, elas têm o seu quê de educação. Elas têm o seu quê daquele momento em que eu estou ensinando algo ou que eu estou aprendendo algo.
que eu estou ali diante de uma situação onde eu tiro proveito daquilo. Poxa, não tinha pensado nisso. Nossa, nunca tinha olhado por essa perspectiva, nunca tinha olhado para isso desse jeito. Então, quando a gente está na sala de aula com os nossos alunos, muitas vezes surgem esses momentos em que você aproveita daquela fala, aproveita daquela curiosidade para ensinar algo a mais. E se de repente você não sabe o que é aquilo, se você não tem aquele conhecimento daquela curiosidade, daquela fala que o seu aluno está te trazendo, por exemplo, você, dizer para o aluno, falar, olha, não sei muito sobre isso, posso pesquisar, posso buscar outras informações e depois a gente conversa de novo sobre isso? Então, essa é a ideia dessa educação continuada e permanente. Não só de nós, professores e educadores, para os nossos alunos, mas também de mostrar para os alunos que eles precisam ter essa ideia de que a educação ela é contínua e permanente, principalmente fora da escola. A gente já conversou sobre esse assunto em um outro vídeo, em um outro momento, onde a gente vê os nossos alunos sem esse interesse em estudar fora da escola, fora da sala de aula. Muitas vezes porque ele não percebe a importância que isso tem, ele não tem esse exemplo, ele não tem esse exemplo, essa ideia de que, nossa, o meu professor, ele também estuda, ele não só dá aula, mas ele também estuda. E aí o meu professor me mostrou que eu posso fazer assim, que eu posso fazer assado. Então mostrar para esse aluno como isso pode ser feito. Levar esse aluno a entender, a perceber que a educação ela não é só no momento em que ela tá do portão para dentro da escola e que depois que ela sai, essa educação não acontece, ela só vai acontecer no dia seguinte, no período em que ela estiver ali dentro da escola. Então é importante a gente ter tudo isso em mente para que a gente possa parar para pensar na nossa educação mesmo, parar para pensar nessa educação do aluno e até mesmo como que a gente está fazendo a junção de tudo isso. Enquanto professor, enquanto pessoa, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora desse contexto. Então, além de pensar na educação como esse ato que é para uma vida toda, pro que acontece todos os dias, que tem essa continuidade, hoje, amanhã, depois e até os últimos dias em que eu estiver ali, nessa vida, enfim. Pensar nesse tema na educação nesse sentido e não pensar que a educação continuada e permanente é algo que não tenho tempo para isso, eu não consigo pensar nisso, não, só o que eu aprendi na graduação, só o que eu aprendi lá na minha formação é suficiente. Não, quando a gente fala de educação continuada e permanente é justamente o contrário. Eu não posso pensar que só aquilo que eu aprendi na graduação, só aquilo que eu aprendi ali no curso é o suficiente. Só aquilo que eu vi da maneira de, você vai ser professor, pedagogo, quando você estiver na sala de aula você faz isso, o material didático assim, assado. Então não é só esses elementos, não é só esses momentos em que foi me apresentado todo o conteúdo, toda a maneira de ensinar, toda a maneira de estar ali com os alunos em sala de aula, que isso é suficiente. Não é. Eu não posso pensar que tudo isso só basta para que eu possa ensinar o meu aluno e que para que eu também possa estar nesse processo contínuo de educação, todo dia ali, estudando, buscando informação, buscando conhecimento. Então, essa ideia de que não preciso reciclar, eu não preciso me atualizar, eu não preciso buscar mais conhecimento, essa é uma ideia, essa é uma percepção que a gente precisa desconstruir ela. Essa ideia de que eu não preciso mais, o que eu tenho ali é suficiente para atender os meus alunos, esse é um pensamento que atrapalha. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais informações eu busco, quanto mais eu me atualizo, quanto mais eu me reciclo ali dentro do tema que eu vou trabalhar em sala, dentro da disciplina que eu ministro, se eu sou um especialista, história, geografia, português, matemática, quanto mais eu busco isso, mais repertório, mais ideias e mais possibilidades eu tenho
para que, diante de alguma situação, diante de algum problema, diante de alguma situação em sala de aula, eu tenha mais opções para buscar como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço, né? Diante dessa situação aqui com esse aluno, ou com esse grupo de alunos, ou com essa sala como um todo, esses problemas, essas dificuldades que a gente percebe ali no nosso dia a dia. Quando eu busco por essas informações, esses conhecimentos, né, e não me prendo somente ao que eu aprendi lá na minha formação, na minha graduação, isso me dá um leque muito grande, né, de possibilidades, de ideias para resolver os problemas que vão surgindo ali na sala de aula. Tô olhando aqui no meu scriptzinho, no meu roteirozinho que eu preparei para não deixar faltar nada nesse vídeo, para a gente poder falar de todos esses pontos importantes com relação à educação continuada e permanente, né? Por que esse tema ele é tão relevante? Eu já citei ali várias coisas para você, falando desses benefícios em pensar que a educação continuada, ela tem que ser todos os dias, ela tem que ser permanente. Então eu não posso me prender só àquilo que eu já aprendi, eu preciso buscar mais. E por que isso é importante? Justamente o que eu falei agora. Imagina você, né, que tem uma estante dentro do seu cérebro e dentro da sua cabeça, como essa estante de livros que eu tenho aqui. Imagina que cada um desses livros que eu tenho é uma informação e um conhecimento que você foi buscar depois que você saiu da sua graduação, da sua formação. Tudo isso que você foi buscar, que você foi atrás, que você ouviu, que você leu, que você conversou, tá tudo armazenado aqui na sua mente, aqui na sua cabeça. Como essa estante está armazenando todos esses livros. Quando você está dentro da sua sala de aula e um aluno chega com uma determinada dificuldade, um determinado problema, ou uma pergunta para você que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo, ao invés de você virar para esse aluno, agora não é hora, senta e continua a sua lição, ou agora não porque eu estou explicando, agora não. Quando você tem várias informações, como cada um desses livros que eu tenho aqui atrás de mim, quando você se depara com um aluno nessa situação em sala de aula, você consegue rapidamente buscar na sua mente, na sua memória, o que é que você já ouviu falar sobre isso, o que é que você sabe sobre isso, ou quem você leu, quem você assistiu, quem você conversou sobre isso, e você diz para o aluno, se for um momento pertinente, isso que você está me perguntando tem a ver com isso, isso e isso, você já ouviu falar? Crianças, alguém aqui na sala, ou alunos, alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe? Olha que curiosidade interessante que fulano veio me dizer. Olha que interessante a pergunta que ele me fez. E aí você coloca esse assunto ali para ser debatido com os seus alunos e para você ir conduzindo essa conversa, conduzindo, né, a partir dessa curiosidade desse aluno, dessa pergunta que ele te fez, você recorre à sua biblioteca que está aqui dentro, né? E você acha, aqui, vou pegar esse livro aqui, vou pegar essa informação que eu falei com aquela pessoa aquele dia e que dá certinho com o que ele está falando aqui, para que ele possa entender essa pergunta. Isso é muito interessante, isso acontece muito comigo nas aulas, dos alunos virem e me perguntarem coisas aleatórias, né? Outro dia eu estava conversando com os alunos e falando para eles, né? Nós vamos para a quadra e a gente vai trabalhar isso. Eu gosto de fazer isso com os meus alunos, vejo a importância, até mesmo a nível cerebral, dos alunos saberem o que vai acontecer agora, depois e depois. Por quê? O aluno, por mais que ele não tenha essa percepção do todo, se eu estiver falando de alunos menores, por exemplo, mas só de eu estar falando para eles o que vai acontecer, isso já dá aquela acalmada para que ele saiba, tá, eu quero jogar bola no final da aula, que é uma coisa que os meus alunos me pedem muito. Deixa a gente chama isso de tempo livre. Deixa no tempo livre eu jogar bola. Eu falei, nós vamos ter no final da aula o nosso tempo livre, mas antes a gente tem isso, e eu elenco com eles, eu anoto na lousa, eu falo, eu explico, eu dialogo junto com eles para que eles possam ter tudo isso. Então, nesse momento ali onde eu estava explicando e tal, e eu fui bem clara com eles, eu falei, olha, a gente tem todos esses elementos para serem trabalhados, eu preciso da colaboração de vocês,
Então, se alguma regrinha, alguma coisa que a gente já estipulou aqui agora não seja cumprida, não seja feito, eu não posso continuar com esse conteúdo, eu não posso continuar com esse momento. Aí um aluno levantou a mão e disse para mim, isso foi no 5º ano do ensino fundamental: ah, professora, se alguém não respeitar isso tudo que você está falando, você manda para a diretoria, você deixa ele para fora. Aí eu falei assim, mas resolve. Ah, resolve, porque é ele que está dando problema, não sou eu. E aí eu comecei um diálogo com eles falando da importância de entender a sala como um grupo, como uma equipe, onde todos tinham que se respeitar, todos tinham que cada um cumprir a sua parte para que um coletivo pudesse funcionar. E aí a gente começou uma conversa, né? Quais os pontos, quais são os elementos, por exemplo, no dia a dia nosso, né? Na sociedade em que vivemos, aonde isso também acontece. E aí eles foram trazendo exemplos e tal, e eu percebi que a partir dessa conversa que eu tive com os meus alunos, os conflitos e as situações de desrespeito de regras e combinados diminuiu gradativamente. Ai, Patrícia, você está dizendo que a partir de uma única conversa você não teve mais problemas com eles na sua aula? Não, eu tive sim. Só que os problemas foram se reduzindo, porque cada um foi entendendo que eu sou responsável por cumprir aquilo que me cabe, por respeitar o que tem que ser respeitado. Porque se eu faço a minha parte, o outro está fazendo a parte dele, a parte dele, a parte dele, a parte dele, eu tenho um conjunto, eu tenho uma equipe, eu tenho uma sala inteira colaborando. E eles perceberam, né, 2, 3 aulas depois, e eles vieram me dizer, nossa, hoje a aula foi muito bacana, porque a gente conseguiu fazer muita coisa no tempo livre. E eu falei, sabe por que a gente conseguiu fazer bastante coisa no tempo livre? Por que você conseguiu aproveitar bem? Porque antes você aproveitou todo o conteúdo que eu trouxe, todo o esquema que a gente fez. Eu não precisei ficar parando para dar bronca, eu não precisei ficar parando para chamar atenção, eu não precisei ficar parando para relembrar vocês das regras e dos combinados que a gente já tinha feito. Então, é um trabalho, né, progressivo e contínuo. E tudo isso começou a partir de um clique que um aluno teve, de me questionar professora, se determinados alunos ou alguém não respeitar, você tira essa pessoa. Como se isso resolvesse, como se essa atitude fosse resolver toda uma questão. E não, eu compartilhei ali que a responsabilidade de tudo isso funcionar é minha enquanto professora educadora, mas deles também enquanto alunos. E isso foi repercutindo nas minhas aulas e hoje eu percebo cada vez mais uma integração muito maior entre eles. Essa integração que eu falo é no sentido de eu preciso fazer a minha parte porque eu sou beneficiada com isso e também beneficio o outro. Então eles estão entendendo como essa dinâmica funciona. Ai, Patrícia, mas falar isso na aula de educação física acaba sendo muito fácil, porque assim, eles querem sair da sala, eles querem estar lá fora, na quadra, no campo, no espaço onde essa aula acontece, fazendo uma atividade diferente. Sim, é um espaço e é um momento, mas nada impede de você, que é um professor que trabalha na sala de aula e que todos os seus elementos ficam ali na sala de aula, também ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa com os alunos. Mas Patrícia, se você olhar meu planejamento semanal, a minha rotina, não dá tempo de eu parar para ficar tendo esses diálogos. Não dá tempo de parar para conversar com o meu aluno e trazer todos esses elementos para ele. Então, a questão que eu vejo e que eu percebo e que eu aplico nas minhas aulas e vejo quanto isso é positivo é que não é uma perda, é um ganho, é um investimento. Quando você aproveita daquela situação para conversar com os alunos e principalmente ouvi-los, isso fica muito mais compreendido, o aluno entende tudo isso de uma maneira muito melhor e passa a fazer sentido para ele. Passa a fazer sentido para ele o porquê que ficar levantando o tempo todo da cadeira, por exemplo, atrapalha. Atrapalha ele, atrapalha você enquanto professor que está ali, né, naquele flow, tá fluindo, né, as coisas estão caminhando, você está ali explicando e tal, com menos interrupções, com menos
problemas, né, que possam atrapalhar não só a maneira como você está ensinando ali, o momento que você está com os alunos, mas o quanto eles também estão aprendendo e retendo de tudo aquilo que você está ensinando. Então, eu vejo isso como um investimento, não como uma perda de tempo. Até porque, se você consegue significar, trazer esse sentido, esse significado para o aluno naquele momento em que ele está apto a receber, que ele está aberto, você vai colher muito mais frutos disso depois. Então, futuramente, em outras aulas, em outras circunstâncias, isso vai te poupar muita coisa. Por quê? A gente sabe que na educação, para que o aluno entenda de verdade aquilo que a gente está ensinando e transmitindo, tem que fazer sentido para o aluno. Então não basta só na sala eu fica quieto, senta, não me levanta, agora não, é depois, presta atenção no que você está fazendo, não atrapalhe fulano, não atrapalhe ciclano. Todas as vezes em que eu paro para ficar falando tudo isso, para o aluno não tem sentido nenhum. É só uma professora, um professor ali que tá estressado hoje, deixa o professor, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Ele não vê sentido naquilo. Por isso eu vejo esses momentos como investimentos e não como perda de tempo. Bom, se a gente pensar, né, quais são os benefícios que eu tenho, né, o que eu ganho quando eu olho para essa educação continuada, não só para mim enquanto professor e educador, mas também como meu aluno. Eu consigo perceber que, como eu já citei, eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais ideias, eu tenho mais repertório de informações e de conhecimentos para resolver problemas que possam surgir ali na minha sala de aula. Ah, Patrícia, mas como assim resolver problemas e resolver questões? Por exemplo, uma coisa que a gente percebe muito agora, né, na sala de aula, não que isso não acontecia antes, é que agora isso está muito exagerado, a gente está tendo um número de casos muito maiores do que a gente tinha antigamente. Alunos que não param quietos, que não param sentados. Se eu sou um professor que só tive os conhecimentos da graduação e se essa minha graduação, se essa minha formação aconteceu, por exemplo, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, eu dificilmente tive contato com um assunto que hoje em dia a gente, enquanto professor, precisa ter o mínimo de conhecimento possível, que é um conhecimento sobre hiperatividade, um conhecimento sobre déficit de atenção. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia na sala de aula a gente percebe muitos alunos impacientes, alunos muito agitados, alunos que não conseguem ficar quietos, alunos que não conseguem ficar sentados. Pera, Patrícia, mas ficar quieto e sentado o tempo todo? Não, eu também não acredito nisso. Não acredito que essa seja a melhor forma da gente trabalhar em sala de aula, até porque hoje em dia a gente sabe que o tempo de atenção está muito reduzido. Ao contrário do que era antigamente, e antigamente assim, há muitos anos atrás, que alguns estudos, né, alguns pesquisadores mostraram que o tempo de atenção ali estava por volta de 50 minutos e com isso a estrutura da escola foi organizada em tempos de 50 minutos, né, aulas de 50 minutos. Hoje esse tempo está muito menor. Então eu não consigo, né, eu enquanto adulto, não sei você professor, se você já teve essa experiência de ter que ficar sentado 50 minutos prestando atenção num outro professor ou num palestrante ou alguém falando sem que você queira se mexer na cadeira, sem que você queira pegar uma água, né? Eu tô com meu copo de água aqui do lado, sem que você queira, de repente, cutucar, né, o professor ou seu colega do lado, porque aquilo que você ouviu o palestrante, o professor falando, é algo que você já comentou com aquela pessoa e que você quer ali naquele momento para não perder aquilo, né? Que você não sinta a vontade durante esses 50 minutos de querer se levantar, alongar as pernas, as costas, né? Mudar a posição do seu corpo, sentir vontade de repente de ir ao banheiro ou de respirar o ar, de repente a sala ali, né? O lugar onde você tá, ele tá incômodo de alguma forma. Se para nós adultos, esses 50 minutos, né? Eu tô falando de 50 minutos comparando com o tempo de sala de aula de cada aula que nós temos. Mas se para nós adultos essa tarefa nem sempre é uma tarefa fácil, que dirá para os nossos alunos que ainda estão aprendendo a ter essa consciência corporal, ter essa consciência de tempo,
ter essa consciência de espaço e que, por conta dessa hiperatividade, e aí também a gente pode trazer outros elementos, como por exemplo a ansiedade, né? Essa necessidade de o que vem agora? O que eu vou fazer agora? O que tem agora? Isso tudo, se o professor não tem esses conhecimentos mínimos, ou se ele já ouviu falar sobre hiperatividade, ansiedade, déficit de atenção, né? Essa coisa, eu não consigo focar, não consigo prestar atenção, e qualquer borboleta, qualquer mosquito que passe na minha frente me tira do foco. Se eu não tenho esse conhecimento mínimo, básico, eu não consigo lidar com essas questões quando elas são apresentadas para mim na sala de aula. Então, essa é uma questão, né, um ponto assim interessante para que eu pense nessa educação continuada de acordo com, por exemplo, o que está mais acontecendo hoje na sala. Porque quando eu me deparo com essas dificuldades, com essas questões na sala de aula, né, e eu trouxe o exemplo aqui da hiperatividade, dessa agitação toda, eu sei que ficar insistindo com o meu aluno, senta, fica quieto, senta, agora não é hora. Se eu fico insistindo nessas falas, o meu aluno não entende nada disso, não tem significado nenhum para ele. E para mim, enquanto professor, sem esse conhecimento prévio, esse conhecimento básico, né, dos elementos vinculados à hiperatividade, ansiedade, essa agitação toda, eu vou olhar para esse aluno, para esse comportamento dele e vou pensar, ele está me desafiando, ele está me tirando da paciência, ele está me testando. E na verdade não. Na verdade, quando você olha para o que é a hiperatividade, para o que é a agitação, para o que é esse déficit de atenção, essa ansiedade, é justamente esse cérebro que não consegue conectar com esse corpo, essa consciência corporal de agora eu preciso ficar aqui, tá difícil, né? Parece que tem ali formiga na cadeira, parece que tá com um comichão, um negócio, e esse aluno ele não tem essa capacidade de saber o que fazer com aquilo, o que agir com aquilo, né? E se eu tiver um conhecimento mínimo que for, eu olho para essa situação, eu olho para esse problema, eu não fico gastando a minha voz, eu não fico alterando a minha voz, eu não fico perdendo a minha paciência com essa questão que eu não vou conseguir resolver só dialogando nesse sentido. Fica quieto, senta, agora não é hora, volta pro seu lugar, e a gente fica, né? Usando várias frases. Eu olho para essa situação e falo, ele não é o único. Eu tenho outros alunos dispersos. Preciso mudar minha estratégia agora. Pessoal, deixa tudo aqui, as coisas que vocês estão fazendo. Levanta um pouquinho aí da cadeira, levanta um pouquinho aí, fica de pé. Eu quero ver quem é que consegue. E aí você pensa num desafio, você pensa numa estratégia para que você faça esse aluno movimentar mais esse corpo para depois sentar ali e voltar mais concentrado, mais ativo, menos ansioso, menos disperso, menos agitado, para que ele volte ali para a sua atividade do jeito que o mínimo que ele precisa para poder focar e prestar atenção no que você está fazendo. E aqui a gente tem vários exemplos. No curso que eu fiz, né, o PARE, Professores Aptos a Repensar o Ensino, eu dou algumas dicas do que você pode fazer ali no meio desses 50 minutos, início, meio ou fim, justamente para fazer essa quebra, né? Essa agitação toda, esse momento de euforia, ou até mesmo não precisa a sala estar agitada para você ter essas atitudes, mas lá no meu curso eu trago algumas ideias, como por exemplo você pedir para as crianças levantarem, né, como eu citei do lado da cadeira, e fazer algumas atividades ali estáticas. Quero desafiar vocês, dependendo da faixa etária, isso funciona muito bem, né? Essa questão do desafio. Eu vou desafiar vocês a quem consegue se equilibrar num pé só, abre os braços e faz ali uma posição de avião. Quero ver quem consegue se equilibrar. Para o seu aluno desfocar do que ele está fazendo e voltar ali, fazer aquele desafio, aquela atividade, depois sentar e continuar, para o cérebro dele, para a atenção dele, para o foco dele, isso é excelente, excelente. A gente tem muitos neurologistas, neurocientistas que estudam, né,
tem os seus estudos, a sua pesquisa mais voltadas para atenção, memória, foco, até mesmo educação como um todo, todos eles são unânimes, né? Todos eles falam e afirmam que a gente precisa dessas pausas para movimentar esse corpo, fazer com que chegue mais oxigênio para esse cérebro para que eu consiga prestar mais atenção. Então eu trago algumas dicas dessas no meu curso, aqui dei um exemplo bem rápido para você, mas a ideia é justamente essa. Como é que eu sei de tudo isso? Como é que eu sei olhar para esse meu aluno, perceber o que está acontecendo e agir de uma forma que seja eficaz? Não é só com aquele conteúdo que eu aprendi na graduação. É com conteúdos, é com conhecimentos e informações que eu vou buscando enquanto eu sou ou estou professor, educador. Então você percebendo que a sua sala ela é mais agitada, buscar, né, em outros professores, blogs, canais no YouTube, por exemplo, perfis nas suas redes sociais de professores que falam sobre isso, sobre essa ansiedade, sobre essa agitação, sobre essa hiperatividade em sala de aula. E aí quando você escuta tudo isso, quando você aprende, né, sobre tudo isso, você, então na minha aula, como os meus alunos costumam fazer isso, né, em determinados momentos eu já percebi que é assim, assim, assado, eu vou fazer isso, eu vou conversar sobre aquilo, eu vou trazer isso, vou trazer aquilo. É esse conhecimento, é essa educação que eu busco, né, de forma contínua e permanente, que vai me dando todos esses elementos para agir em sala de aula, até mesmo fora dela. Então, a gente tem muitos benefícios, né, tem uma oportunidade aí muito grande de obter resultados quando a gente busca por essa educação continuada. Quando o professor ele entende que esse processo ele precisa ser contínuo, né? Tá sempre estudando, tá sempre buscando conhecimento para ter mais ideias, para ter mais repertório, a dinâmica de sala de aula, a maneira como você dá aula, ela vai se transformando, ela vai mudando. E isso tem benefícios muito positivos, tanto para o seu aluno, para ele reter, né, aquele aprendizado, para que ele memorize aquilo. É claro que quando a gente fala de memória, tem muitos outros pontos ali envolvidos nesse processo de memória, né, de retenção desse conteúdo. Não é algo que acontece ali dentro da sala de aula, pelo contrário, né, essa fixação dessa memória ela vai acontecer justamente fora da sala de aula, principalmente durante o sono. Então isso é conversa para um outro momento, né, em outros vídeos eu até já comentei um pouquinho sobre isso, mas falar especificamente, né, da memória, de como funciona tudo isso, é um assunto para um outro vídeo, um outro momento, mas tudo isso tem que ser levado em consideração. A dinâmica da minha aula melhora, a maneira como eu estou trabalhando ali com os meus alunos também melhora. E nisso, como eu já disse para você, quando os problemas, as dificuldades, essas situações acontecem em sala de aula, né, eu consigo ter mais ideias de o que eu faço agora. Ao invés de ficar, né, como dizem, dando murro em ponta de faca. Eu tô ali insistindo numa coisa que não vai me trazer uma transformação, uma mudança de comportamento que eu preciso ali na sala de aula. E eu só consigo ter essas ideias, esse repertório, né, essas saídas, o que eu faço diante de todas essas situações, desses problemas em sala de aula, quando eu tenho todos esses elementos de alguma forma armazenados aqui. E para eu trazer esses elementos aqui, essas informações, esses conhecimentos, eu preciso buscar dentro dessa educação continuada e permanente, né? Essa educação que vai além daquilo que eu aprendi na graduação. Bom, um professor também que está atento, né? Que está ali observando os seus alunos, o que acontece em sala de aula, até mesmo no seu redor, quando ele tem todos esses elementos vindos dessa educação que você busca ali em cursos, em vídeos, em livros, em textos, artigos, enfim, seja qual for a sua fonte de pesquisa ali, né, de educação continuada, sempre quando você tem todos esses elementos e que você consegue entender a sua sala e juntar as duas coisas, aquilo que eu aprendi com a maneira como a minha sala de aula é, o jeito dos meus alunos, quando você consegue fazer essa junção, quando você consegue conectar essas duas coisas,
Isso tudo traz mais leveza para o seu trabalho docente. Essa leveza em lidar com todas essas dificuldades e situações no dia a dia. Não só a leveza para você enquanto professor, educador ou pai ali, né, dentro desse processo educacional, mas também como seus alunos, né, essas pessoas que estão ali diante de você nesse processo educacional. Essa leveza de ambas as partes. Isso são os benefícios que eu aponto, né, os resultados positivos de você buscar essa educação continuada e permanente. Mas você pode olhar para mim e falar assim, Patrícia, eu nem imaginava que a importância de buscar novos conhecimentos. Eu achava que só o que eu aprendi na graduação, só o que eu aprendi lá no meu curso era suficiente. Ele não é o suficiente. Ele é justamente um norte, um ponto onde você sabe que trilhas você vai caminhar, né? Então, pensa junto comigo aqui, imagina junto comigo que a formação que você teve, a graduação, né, a faculdade, a universidade que você, né, frequentou, ela te deu vários elementos focando em pontos que você precisava chegar com o seu aluno ali dentro da sua área, enfim. Então, imagina comigo que todo esse conhecimento que você teve é uma estrada em linha reta, né? Então, ali você tem a estrada, você está caminhando por ela e você sabe onde você vai chegar. Você sabe quais são os pontos que você vai encontrar lá na frente. Então, durante a graduação, você aprendeu muitas coisas que estão ali dentro dessa estrada. Só que o que acontece? Quando a gente fala de educação continuada, é como se essa estrada, ela tivesse outras estradas que se conectassem com ela. Então, imagina que você está aí numa rodovia, numa rua, e essa rua principal, ela tem outras duas que dobram, né? Mas você não vai sair dessa avenida principal, pelo contrário, você vai deixar agregar os conhecimentos e as informações que vêm dessas ruas, né? Digamos ali, que se cruzam com essa avenida que você já está. Então, você já tem esses conhecimentos, você já sabe o que precisa ser feito na sala de aula, que é essa avenida principal, só que ao mesmo tempo você permite com que outras informações e outros conhecimentos que vêm de fora dessa estrada principal também caminhem junto com você nessa estrada. E essas informações, esses conhecimentos que vêm, né, de encontro àquilo que você já está ali caminhando, fazendo, agindo, trabalhando em sala de aula, isso tudo vai agregar, isso tudo vai te trazer muito mais conhecimentos, muito mais ideias, muito mais repertório para que você possa melhorar ainda mais a sua prática. Então, quando você fala de uma educação continuada, é justamente permitir com que todos esses conhecimentos se agreguem ali nessa via principal, nessa rodovia principal ali. Se a gente fizer essa comparação do período que você estava na faculdade, com o que você aprendeu na faculdade, com o que você pode ir aprendendo agora e até mesmo futuramente, né? Aí você pode pensar assim também, mas Patrícia, eu não tenho tempo para isso. A minha rotina, ela é muito complicada. Eu trabalho nos 3 períodos. Então, assim, eu preciso que a aula que eu montei para aquela série, ela se aplique a todas as séries que eu dou aula, seja manhã, tarde ou noite. Eu tenho uma outra rotina e eu não consigo encaixar, né, esses cursos, essas leituras, porque eu não tenho tempo. Mas não precisa ser muito tempo. Eu entendo que a maioria, né, dos professores hoje, eles têm realmente um tempo muito apertado, um tempo muito ali, né, cronometrado, por exemplo, para quem trabalha em 2 instituições ou 3 instituições. Aqueles professores que dobram, né, o período, para aqueles professores que têm outras demandas. Eu entendo tudo isso. A questão que eu quero trazer aqui para você é que você consegue sim, a partir desse tempo que você tem por mês, que por mais que seja mínimo, que você use esse tempo, por mínimo que seja, da melhor forma possível. Patrícia, eu só tenho tempo que eu saio de uma escola para outra. Esse é o único tempo que eu tenho.
Só que eu não consigo ler nada, eu não consigo pesquisar nada, eu não consigo ir atrás de nada nesse tempo. Existem possibilidades para que você otimize esse tempo e eu vou falar disso com você daqui a pouquinho. Mas segura aí, fica comigo até o final desse vídeo para que você entenda que existe sim essa falta de tempo, eu reconheço isso, mas que você pode pegar dentro dessa sua rotina e perceber que, por mais que sejam 5 minutos, 10 minutos, meia hora que você tenha, que você pode fazer desse tempo ser muito proveitoso e colocar esse tempo como essa educação continuada, que é essa ideia que eu trouxe aqui para a gente conversar juntos hoje, para a gente pensar juntos sobre isso. Você pode também pensar assim, e isso eu já ouvi, né, de alguns professores. Tem necessidade disso. É assim, eu tenho que ensinar, eu sou um professor de alfabetização, é assim que eu ensino, não tem nada o que acrescentar, não tem nada o que eu mudar, não tem nada o que eu transformar na maneira como eu ensino os meus alunos a ler e escrever. Difícil quando você se fecha nessa perspectiva de que não tenho mais nada. Esse é o tchan do negócio, esse é o tchan da educação, é que eu não sei tudo e eu nunca vou saber sobre tudo. Mas se eu pegar o que eu sei e ir aprimorando e ir buscando mais e mais e mais, isso vai ampliando a minha visão, isso vai ampliando todo o meu leque de possibilidades para trabalhar em sala de aula. Então, essa prática docente, a maneira como eu enxergo os meus alunos, a maneira como eu dou as minhas aulas, isso tudo melhora. Tira a gente da zona de conforto, tira. Esse pode ser um ponto que você está pensando, não quero, eu não quero ter que buscar mais, fazer diferente, eu não quero ter que pensar em possibilidades para resolver problemas, eu não quero. Isso para mim é difícil, isso para mim é complicado, né? Você me tirar ali daquilo que eu já estou fazendo há tantos anos, né? De prática de sala de aula. A questão é que a gente está passando por tantas transformações e tantas mudanças ao longo do dia, em todos os âmbitos, não só o educacional, que quanto mais estacionados e parados a gente fica no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, os prejuízos, né, as consequências de tudo isso, sou eu mesma quem vou sofrer. Sou eu mesma que vou perceber que as coisas não caminham, as coisas não andam, os meus alunos não aprendem, eu não consigo fazer eles entenderem, eu não consigo mudar esses comportamentos dentro da sala de aula, justamente por isso. Se eu fecho a minha visão, se eu coloco, né, aquelas paredes que não me deixam olhar as possibilidades que eu tenho ao redor e eu fixo meu olhar só para frente, aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já sei, isso limita o meu trabalho, limita com que eu passe por todas essas dificuldades de uma forma mais tranquila e mais leve. Porque essas dificuldades, esses problemas, eles vão sempre acontecer, sempre. Porque se tudo está em transformação, se tudo está em mudança, né? Os meus alunos, a maneira como eles estão se comportando hoje, a maneira como eles estão vendo o mundo, a maneira como eles estão entendendo as coisas ou não entendendo as coisas, se isso tudo tem as suas mudanças e as suas transformações, eu também sofro com isso. Se eu não acompanho tudo isso, ou se eu me fecho para essas mudanças. Não quero nem ver. Os olhos não veem, o coração não sente. Cuidado, cuidado. O que os olhos não veem, o coração não sente, tem as suas consequências e uma hora ou outra isso vai chocar comigo, isso vai chocar com a minha prática docente, isso vai chocar com a minha realidade ali no meu trabalho e vai ser mais difícil, porque quando tudo isso acontecer, né, se a gente pensar assim, um professor fechado em si, não está aberto a essas possibilidades de trabalhar mais suas informações, conhecimentos, né, além daquilo que ele faz em sala de aula, isso vai fazer com que ele não tenha, né, essa facilidade de lidar com tudo isso. Então acaba sendo um peso, acaba sendo um fardo, acaba sendo algo assim mais doloroso de lidar. Se eu deixo tudo isso chegar a um extremo.
né? Essa falta de busca por novos conhecimentos, novas informações, se manter atualizado, né? Reciclado, buscando todos esses cursos, enfim. Uma forma que a gente percebe que é errada, é complicada de encarar tudo isso, né? Como eu já falei, é acreditar que tudo que eu aprendi já é suficiente, né? Que eu pegar o livro didático, eu pegar o conteúdo que eu tenho que passar em sala de aula e transmitir para o meu aluno só aquilo que eu sei e não estar aberto a ouvir os alunos, responder as suas dúvidas, as suas curiosidades e trazer aquilo para minha aula, né? Fazer esses links daquilo que eu estou ensinando com a rotina dele no dia a dia, né? Com as coisas que acontecem no mundo ao nosso redor. Se eu não ajudo meu aluno a fazer essas conexões, isso tudo é uma maneira errada de eu pensar na educação, enquanto contínua e permanente, né? Ali todo dia aprendendo um pouco, ensinando de uma forma diferente, né? Fazendo isso ao longo da minha vida. Eu preciso pensar em todo esse processo, não só para mim, mas para o meu aluno também, né? Mostrar para esse aluno, vamos falar agora um pouquinho dele, da importância dessa educação continuada. Muitas vezes, como eu já citei para vocês, o aluno, ele não sabe como estudar fora da escola, fora da sala de aula. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde caminhar, como fazer. Então, cabe a nós, professores, pais, né, pessoas envolvidas ali nesse processo educacional, mostrar para os nossos alunos, isso tudo que a gente viu hoje em sala de aula, isso tudo que eu tô te falando, tem muito mais coisa sobre isso, sabia? Dá para você pesquisar, né? Se você tem ali o computador, o celular, use esses recursos ao seu favor, né? Pesquisa, vai lá buscar quem fala sobre isso, quem mostra sobre isso, estimular os nossos alunos nessa leitura, nessa busca, nessa pesquisa, né? Por acrescentar ainda mais conhecimento, aquilo que ele já viu em sala de aula, ou até mesmo o contrário, um aluno que chega com conhecimento de fora, né, num determinado momento ali na aula, ele traz uma curiosidade e ali você usa daquilo para trabalhar com os alunos. Há umas semanas atrás, um aluninho meu do 2º ano chegou para mim assim, do nada, professora, sabia que a azeitona é uma fruta? Aí eu, E eu juro, eu nunca parei para pensar na azeitona, porque às vezes em que, né, eu fui questionada ou que eu parei para pensar, a única fruta, o único legume, né, a única coisa que me veio na cabeça foi o tomate, né? Professora, o tomate, ele é uma fruta, ele não é um legume. Ah, verdade, isso eu sei. E a azeitona, você sabia? Não, não sabia. Quem te ensinou? Ah, eu aprendi com a Pro. A professora da sala aproveitou ali um momento, né, onde eles estavam falando sobre aquilo e falou para os alunos e trouxe toda a conceituação da azeitona e esse aluno foi trazer essa informação para mim e eu trouxe. E aí para aqueles alunos que estavam perto de mim, porque eu não estava em aula, né, eles estavam na entrada do período da tarde, eu perguntei para os alunos que estavam perto, você sabia disso? Você sabia que a azeitona é uma fruta? Você sabia dessa informação que ele trouxe? Ah, eu sabia, porque a Pro me falou. Não, mas eu já sabia antes da Pro ensinar, porque eu já tinha ouvido meu pai, eu já tinha aprendido não sei aonde. Então, aproveitar desses momentos e de repente, assim, pesquisar mais sobre, buscar mais informações e agregar ainda mais aquilo que o aluno trouxe de conhecimento, aquilo que o aluno trouxe de informação. Uma vez isso também aconteceu com um aluno do 5º ano, onde era uma atividade de corrida e aí ele parou para descansar um pouco, né? Ele já tinha corrido bastante. Aí ele sentou, eu falei, tá tudo bem com você? Ele, não, tô só descansando um pouquinho. Então tá bom, descansa e assim que você tiver melhor você volta. Era um pega-pega. E aí ele do meu lado, ele falou, professora, você sabe quem são os felinos mais rápidos? Aí eu falei, eu já ouvi falar no leopardo, no guepardo. E ele foi me trazendo as velocidades de cada um deles. E aí eu falei assim para ele, perguntei, né? Falei, onde você viu tudo isso? Ah, eu gosto de pesquisar no YouTube sobre essas coisas, eu gosto disso. Ai, que bacana! Quem foi que te ensinou sobre isso? Como que é o nome da pessoa lá do canal que você estava vendo? Ah, era fulano de tal, ciclano. E aí eles
Ele veio trazendo todas essas informações e eu fui perguntando mais coisas para saber até que ponto ele realmente tinha assimilado tudo aquilo. E aí eu fui fazendo correlações, por exemplo, com o atletismo, que eram modalidades, né, que a gente já tinha trabalhado lá no segundo bimestre. Então eu já tinha trazido para eles, já tinha apresentado vídeos, né, de atletas em 100 metros rasos, né, nos 400, 800, enfim, maratonas. Então eu comecei a fazer essas relações com ele. Nossa, e se a gente colocasse, né, o cara mais rápido do mundo com esse? Ah, não, porque a velocidade desse é desse, do outro é outro. Então agregar tudo isso. Mas isso não seria possível nem para mim, nem para o meu aluno, se eu não buscasse essas informações, né, de saber quem é o atleta mais rápido do mundo, do meu aluno saber qual é o felino mais rápido, né, em velocidade. E ali, se eu estivesse, por exemplo, né, vou pensar agora numa situação hipotética, vamos imaginar agora uma situação. Se eu estivesse falando sobre esse assunto com um aluno de ensino médio, o que eu faria? Eu traria conceitos da física. Ah, legal! Velocidade. Você já aprendeu sobre velocidade? Você já aprendeu que a velocidade ela depende da variação de espaço com tempo? Como é que calcula isso na física? Você lembra? Porque tem uma formulazinha tal de velocidade e tudo mais, né? Traria outros conhecimentos, por exemplo, de ação e reação, né? De impulsão, de inércia, né? Traria todos esses outros conceitos que, de uma certa forma, fazem parte desse assunto. Só que, mais uma vez, nada disso seria possível, nada disso teria sentido para mim se não fossem informações ou aprendizagens ou conteúdos que eu já aprendi e trago para os meus alunos para que eles façam essas relações, ou assuntos de cursos e de textos, vídeos, né, que eu vou atrás dentro do que eu considero como educação continuada e permanente para mim, né, dentro da maneira como eu enxergo tudo isso, como eu gosto de buscar, né, todos esses conhecimentos, mas tudo isso no sentido de agregar, no sentido de trazer mais informações. Então esse estímulo para os nossos alunos, e não só estimulá-los, mas como aconteceu com o meu aluno do 5º ano, ouvir a sua curiosidade, ouvir o que ele tinha para dizer, né? Para dar um outro exemplo aqui, isso aconteceu recentemente e foi interessante porque assim, acontece em todas as aulas. Uma das escolas que eu trabalho atualmente, ela fica na zona rural e tem muitas, né, mas agora, né, nós estamos no final do inverno, início de primavera, a gente tem muitas sementes, né, muitas folhas caídas ali, e a professora da turma, ela tem, além de pedagogia, ela tem a formação em engenharia agrônoma. E foi muito bacana porque ela percebeu ali, né, que ao redor da escola onde ela estava, haviam muitas árvores com aquela semente alada. E é interessante porque é uma sementezinha, né, que quando você lança ela assim, né, ao vento, ela gira como se fosse uma hélice de um helicóptero, é muito interessante. E aí o que essa professora fez? Ela pegou o conhecimento que ela já tinha da sua outra formação e ela trouxe para os alunos. Por quê? Os alunos viram que tinha muito dessas sementes no chão e começaram a levar para a sala e começaram a manipular aquilo, né? A curiosidade de ficar jogando, lançando aquilo. Ela aproveitou daquele momento e explicou para os alunos. E quando eu fui até a sala para buscá-los para minha aula, eles me explicaram tudo isso. E aí eu falei, nossa, que interessante, Pro. Eu falei para eles que quando eu estava na faculdade, eu trabalhei assim, assim, assado, e eu conheço isso, isso, isso. E ela trouxe todo o conhecimento que ela tinha para aqueles alunos, e eles passaram a explicar para mim e explicar para os outros. E era muito curioso, porque assim, eles pegavam as sementes, eu vi essa cena algumas vezes. Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma semente alada, porque eu aprendi com a minha pro que ela é assim, assim, que ela vai cair, que ela vai fazer e que ela vai voar e que ela vai... E eu achei aquilo de uma riqueza, tanto por parte da professora quanto por parte dos alunos, de aproveitar daquela situação, aproveitar daquele momento e transmitir aquele conhecimento. E aí você pode pensar assim, mas Patrícia, não tem nada a ver com o conteúdo didático, com o meu tema da sala de aula.
Não, e muitas vezes realmente não vai ter nada a ver. Mas se você tiver essa percepção de que é a partir dessas curiosidades, é a partir dessa curiosidade, dessas perguntas dos alunos, que aquilo vai ser significativo para ele, e você tiver essa percepção clara, né, esse conhecimento claro de que tudo isso vindo de uma ideia que parte dos alunos, uma curiosidade que parte dos alunos, isso vai fixar ainda mais na memória deles. Então é uma coisa que eles vão levar para sempre, um conhecimento que eles vão ter ali todas as vezes em que eles precisarem daquilo, porque foi significativo, por mais que não tenha relação. E nós, enquanto professores, a gente pode pegar esse conhecimento e nós buscarmos quais as relações que tem com o tema que eu estou trabalhando. Quais as relações que eu posso fazer com aquilo que eu estou transmitindo para os meus alunos, seja de um conhecimento que vai vir lá na frente, um conteúdo ou qualquer outra coisa assim, ou que está acontecendo no momento. Enfim, cabe a nós fazer essas relações e mostrando tudo isso para os nossos alunos, estimulando os nossos alunos a pesquisar mais sobre isso, a buscar mais sobre isso. Isso é muito importante, muito relevante. Bom, entendendo essa importância e essa relevância, eu caminho para essa maneira que eu acredito ser assim, o caminho mais assertivo, o caminho mais certo para que eu possa pensar nessa educação continuada e permanente, né? Eu falei para vocês que em outro momento eu ia falar daquela falta de tempo. Como é que eu vejo eu ajustando, né, de um jeito bacana, de um jeito legal, essa educação continuada, né, dentro dessa falta de tempo que pode acontecer com você, que pode ser parte da sua realidade, pode ser, né, a sua situação agora. É você olhar para a sua rotina e ajustar onde é possível essa educação continuada a entrar. Não tenha na sua cabeça de que a educação continuada ela é só quando você está sentada diante de um professor, de um palestrante, aprendendo algo. Não. Essa educação continuada, ela pode vir de um livro que você pegue para ler. Patrícia, livro? Tá doida? Não tenho tempo para ler livro. É justamente esse pensamento que eu quero que você ajuste, que você transforme aí na sua rotina. Você pegar um livro, ele não precisa ser o livro todo, mas que você pegue essa continuidade, esse hábito de ler todo dia. E aí você pode colocar tempo, você pode colocar número de páginas. Então você pode colocar dentro da sua rotina, ajustando ali no seu dia a dia. Patrícia, eu tenho 10 minutos para ler, porque entre uma tarefa e outra eu sei que eu tenho 10 minutinhos. Então pega nesses 10 minutinhos, deixa o livro com você. Nesses 10 minutinhos você lê o que é possível ler em 10 minutos. Mas aquela leitura atenta, aquela leitura reflexiva mesmo do que você está lendo. Patrícia, não tenho tempo de ler. O meu tempo, por exemplo, eu vou de carro para uma escola e outra, ou eu vou de carro da minha escola para casa, de casa para a escola, ou eu vou no ônibus, ou seja, um momento em que você não pode estar atenta numa leitura, mas os seus ouvidos podem estar atentos a alguma coisa. Então coloca um podcast, um vídeo ou alguma aula, né, que você viu ali no canal, no perfil que você segue, falando sobre um tema que você acha interessante saber. Eu dei o exemplo do TDAH, né, da hiperatividade, do déficit de atenção, da ansiedade, da agitação toda, mas podem ser outros elementos, né, de como o aluno aprende, né, como é que esse cérebro funciona ali nesse processo, né, quais são as possibilidades que eu tenho de trabalhar, por exemplo, uma aula de ciências, falando sobre os elementos da natureza, né, sobre as estações do ano, sobre as mudanças de estado da matéria, ou seja, um monte de outras coisas em física, matemática, química, tudo dentro do seu contexto. O que você pode ter ali que você possa ouvir durante esses momentos? Esse é um recurso que eu utilizo muito. Como eu falei, eu trabalho, né, atualmente eu estou professora numa escola, 2 escolas de zona rural, e o transporte que eu tenho até a escola, ele é de mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 1 hora. E nesse período eu não estou dirigindo, então eu estou ali de uma certa forma dentro de uma possibilidade de aproveitar esse tempo. Então o que eu faço?
eu tenho aulas, eu tenho conteúdos que eu já separo previamente, deixo ali no meu celular, coloco o meu fone de ouvido e vou ouvindo. E vou assimilando aquele conteúdo a partir daquilo que está sendo apresentado ali de uma forma onde eu só tenho que ouvir. É claro que nessa situação eu também poderia assistir, que é o que eu faço algumas vezes. Eu coloco a aula ali para que eu assista no meu celular e ali eu vou ouvindo, vou vendo tudo aquilo. Tem determinados momentos em que eu não posso, por exemplo, concentrar a minha atenção visual no que está sendo apresentado. Então eu coloco um podcast. Eu coloco um podcast de alguém que está falando de um tema relevante para que eu possa ali ouvir uma outra pessoa falando sobre aquilo. E tudo isso eu posso e devo considerar como uma educação continuada. Então eu não preciso necessariamente estar sentada diante de um palestrante, diante de um professor, ali ouvindo, anotando, escrevendo, sentadinha como uma sala de aula. Não. Os momentos onde eu aprendo, eles são variados, né? Então, esse ajuste com a sua rotina é muito interessante para que você coloque essa educação continuada e permanente no seu dia a dia. E como eu disse, falando do livro, da leitura, não precisa ser muito. É entender que é fazendo um pouco e começando um pouco, mas sempre, todo dia, que você consegue colocar essa educação continuada e permanente. E não deixar esses momentos só para, por exemplo, reuniões pedagógicas, HTPC, momentos onde você tem que estar ali naquela formação continuada. Não se prenda só àquilo, mas se prenda também dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, o que é que você pode ajustar ali, colocar ali um vídeo, uma aula, um podcast, qualquer coisa que você possa. Eu tenho tempo de ler. Então, seleciona ali um artigo, um blog de algum professor, de algum educador, ou alguém que te inspire, em determinados assuntos. Isso é bem interessante. Isso tudo para quê? Para ir criando esse hábito, criando essa rotina. Lembra que a gente está falando de educação continuada? E esse contínuo, ele precisa ser todo dia, ele precisa ser, um hábito. Você tem que fazer sempre. Patrícia, tem que fazer? Isso pesa muito. Por que tem que fazer? Porque eu já mostrei para você aqui alguns pontos aonde, se você não tem essa percepção, se você não tem esse olhar, se você não tem esse entendimento da importância que tudo isso tem, da relevância que isso tem de estar sempre nesse processo de educação, você enquanto professor, educador, pai, para que você possa ser esse exemplo, esse modelo para o aluno, estimular a fazer o mesmo, tudo isso não vai trazer benefícios para a sua prática, não vai trazer benefícios para o seu aluno, essa possibilidade de aumentar todo esse repertório que você tem para resolver os problemas e as dificuldades que se apresentam ali. Então, por isso, tudo isso é importante, Então, o tem que fazer é nesse sentido, no sentido de que, se você coloca isso na sua rotina, se você coloca isso no dia a dia, você tende a ver esses resultados positivos na sua aula, na sua maneira de perceber o mundo, na sua maneira de trabalhar com tudo isso, eu já dei exemplos aqui, de podcasts, de blogs, de canais, perfis, nas redes sociais de professores, de educadores que te estimulam, que são bons exemplos ali dessa prática pedagógica, ajustar tudo isso à sua realidade, à sua sala de aula, porque não é só, por exemplo, digitá-la no YouTube, como dar uma aula sobre as estações do ano. E aí aparece lá vários professores que já gravaram aulas e você pegar e reproduzir exatamente o que você está vendo ali. Não, mas é você fazer esse ajuste também à sua realidade, aos seus alunos. Nossa, isso aqui que esse professor está mostrando nessa aula, isso sobre as estações do ano, seria mais interessante se eu focasse nisso, porque é a realidade da comunidade onde está inserida a minha escola, os meus alunos, faz parte do cotidiano deles. E aí você vai ajustando, vai transformando aquela ideia que você viu daquele vídeo, daquela aula, para aquilo que você vai levar para a sala de aula, para ficar com aquilo que é da sua realidade, que é aquilo que é do seu contexto ali, com os seus alunos, na escola onde você trabalha. Outra coisa interessante também de se pensar dentro dessa educação continuada é
onde eu posso buscar tudo isso? Porque assim, a gente sabe que infelizmente existem muitos cursos que eles são pagos, né? Alguns têm um preço mais acessível, outros não, mas a gente tem também elementos gratuitos onde a gente pode ampliar ainda mais todos esses elementos, esse nosso repertório, trazer mais essas informações, esses conhecimentos. E eu gostaria de partilhar para vocês aqui um que eu usufrui muito dele, principalmente no ano de 2020, naquele período de isolamento e tal, para que eu pudesse ampliar ainda mais, né, aperfeiçoar ainda mais a minha prática, que é o ambiente virtual que a gente encontra dentro do MEC. Dentro do Ministério da Educação e Cultura, a gente tem ali um ambiente virtual com muitos cursos e todos eles gratuitos, com certificado, e ali são professores alinhados com aquilo que o governo planeja, né, para que passe para as instituições dentro daquele trabalho que você vai desenvolver. Então, por exemplo, lá dentro desse ambiente virtual, você encontra cursos voltados para a base comum, né, nacional curricular. Você encontra elementos voltados para a sua área específica. Então, eu fiz cursos para entender toda a BNCC, eu fiz cursos para entender a educação física dentro da BNCC, eu fiz cursos para entender só da educação infantil, só do fundamental e só do médio. E eu já percebi lá que muitos outros temas e muitos outros assuntos já foram acrescentados. E são cursos onde você tem ali um período de tempo para cumprir, mas com uma carga horária que você consegue encaixar na sua rotina, no seu dia a dia. Esse pouquinho todo dia, bem estruturado, bem planejado, que lá no final você consegue concluir esse curso, né? Ouvir outras pessoas, ouvir outros professores e ter uma nova perspectiva. Isso sem contar os perfis, né, desses professores que já atuam há bastante tempo e que desenvolvem esse trabalho na internet também de propagar, né, de passar adiante todo o conhecimento que eles têm de uma forma gratuita, né, seja em qual for a rede social, e alinhando com aquilo que você acredita, alinhando com aquilo que a sua escola, com os seus alunos ali trabalham, você fazendo toda essa junção. Então, são fontes muito interessantes. Outra fonte, por exemplo, é dentro da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, quais são os elementos que eles têm ali para uma formação continuada. Então, você buscar dentro do próprio site, né, municipal, ou pedir esse material para o seu coordenador pedagógico na direção da escola onde você trabalha, quais são os materiais que eles têm ali, que você pode trabalhar com eles também, fora da sala de aula, fora do HTPC e fora da reunião pedagógica. De repente você está passando por uma situação e um problema e tem todo um material, tem todo um aparato já dentro mesmo da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, para te auxiliar ali naquela situação, né? A própria escola, né, onde você trabalha, a gente espera que tenha, né, porque é uma das coisas, dos elementos que são importantes ali dentro da instituição, dentro da escola, uma biblioteca. Então, de repente ali, você tem dentro da sua escola uma biblioteca com livros que vão te ajudar também. Eu, quando comecei a trabalhar numa das escolas que eu estou hoje, enquanto professora, eu percebi que a biblioteca da escola tinha uma variedade muito grande de assuntos e títulos que agregariam ao meu trabalho, não só da educação física, mas da educação como um todo. E aí eu perguntei para a diretora a possibilidade de trazer esse livro para casa e estudar ele com calma, e ela disse que sem problemas nenhum. Então, um dos livros que eu peguei, até deixei ele separadinho para mostrar para vocês aqui, é esse livro do Celso Antunes, né, Jogos para a Estimulação das Múltiplas Inteligências. Eu achei esse livro interessante porque ele traz aqui, de uma forma separada, né, seja por habilidade, seja por idade, seja por inteligência, alguns pontos onde você pode buscar ideias para trabalhar com os seus alunos determinado tema, determinada situação, a partir dessas inteligências múltiplas. Então é um livro que é das minhas fontes de pesquisa, né, para poder pensar nas atividades, nos conteúdos que eu vou dar para os alunos dentro da minha proposta ali do dia. E esse é só um exemplo, mas se você de repente dá uma visitada na biblioteca, né, pegar um livro e, como eu disse para vocês, né, a dica que eu trouxe, deixa esse livro na bolsa,
vai lendo um pouquinho ou estipula um número de páginas ou um número de tempo, né, um determinado tempo por dia, para que você torne isso um hábito, para que você torne isso contínuo, né, fazendo parte ali do seu dia a dia, isso também se encaixa dentro dessa educação continuada e permanente. E uma outra coisa, né, para a gente finalizar essa nossa conversa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é, se você entender, a hora que você entender, né, essa importância, essa relevância dessa educação continuada e permanente, que você coloque, consiga ajustar tudo isso na sua rotina, tudo isso no seu dia a dia, não se esqueça da importância também, eu acho que isso é fundamental, de buscar conhecimentos e informações que sejam fora da sua especialidade ou até fora desse ambiente escolar, fora de todo esse trabalho que você desenvolve ali. Eu aprendi isso com a minha professora e orientadora da faculdade. Eu trabalhava com iniciação científica durante a graduação, trabalhei também com pesquisa, e eu me recordo muito, né, da professora Lilian, dizendo da importância de se ter uma leitura paralela, né? E eu lembro que na época os livros do Harry Potter, né, as histórias do Harry Potter, elas estavam ali, né, sendo divulgadas, os filmes estavam saindo, ou seja, era tudo muito recente, né? Tô falando ali do ano de 2005, 2006, e ela me trouxe essa importância de ter essa leitura paralela. Então, dentro do trabalho que ela desenvolvia ali no laboratório de estudos da postura e locomoção, né, o trabalho que ela desenvolvia com pessoas com mal de Parkinson, né, com a doença de Parkinson, e todo o trabalho que a gente desenvolvia com paralisia cerebral na época, ela dizia para mim, Patrícia, além de toda essa leitura desse material científico, de todas esse assunto que envolve, né, essas duas linhas de trabalho que a gente tem aqui no laboratório, eu vejo a necessidade, e isso para mim faz muito bem, dessa leitura paralela. Então, naquela época, ela lia Harry Potter, né? E ela ainda me ensinou, né? Eu aprendi isso com ela, que dava para fazer essas duas coisas, juntar duas coisas ao mesmo tempo. Ela falou assim, eu acabei de pedir, né, de encomendar um livro, né, o próximo que ela queria ler do Harry Potter, em inglês, porque aí ela ia treinar o seu inglês, a leitura do seu inglês, né, ali a compreensão toda, e também, ao mesmo tempo, ter essa leitura paralela que não tinha nada a ver com os trabalhos de pesquisa ali dentro do laboratório. Então, desde que ela me falou isso, que eu aprendi isso com ela, eu busco sempre ter essa leitura paralela. Então, muitas vezes, essa leitura que eu tenho paralela, e eu, Patrícia, gosto de fazer essa leitura antes de dormir. Então, o livro fica na cabeceira da minha cama, e ali eu pego, antes de dormir, eu leio ali 1, 2 páginas, às vezes eu programo por tempo, às vezes eu programo por páginas, né? Eu tenho essa flexibilidade, e ali eu apago a luz, deito e durmo. Então, essas leituras que eu tenho paralelas, elas vão desde conhecimentos que para mim são relevantes com relação à fé e religião, até mesmo conhecimentos assim que de repente eu já aprendi lá na escola, já aprendi no ensino fundamental e médio, mas que eu quero retomar. Por exemplo, nesse momento aqui que eu estou conversando com você, o meu livro de cabeceira é sobre mitologia. Então eu estou resgatando o pouco que eu aprendi, porque eu confesso que eu não aprendi muito sobre isso, mas toda essa história dos mitos, né? Toda essa simbologia, todos esses elementos que acompanham a gente há tantos anos e que a gente, assim, percebe esses elementos ali embutidos, né, em coisas do nosso dia a dia, em coisas que para mim são interessantes. Por exemplo, quando eu falo para vocês que uma das minhas fontes de estudo é a psicologia, o comportamento humano, por exemplo, né, tô dando um exemplo aqui, ao estudar, por exemplo, a linha da psicanálise, a linha freudiana, Freud, ele se baseou num mito para desenvolver toda a sua linha de trabalho, que é o complexo de Édipo. Então, eu percebo essa necessidade de ter esse conhecimento um pouquinho mais aprofundado, de saber um pouco mais sobre isso, né? Então, não são coisas desconexas, mas elas não estão diretamente ligadas ao trabalho que eu desenvolvo ali, tanto como professora de educação física,
como com uma pessoa que quer buscar mais conhecimento e informação que agregam nesse contexto educacional como um todo. Então hoje o meu livro, a minha leitura paralela, ela é sobre mitologia, mitologia grega. Então são essas dicas, né, esses pequenos passos que você pode começar a fazer agora, que você pode começar a fazer hoje, né, ajustar a sua rotina, né, separar quais são os perfis, canais, blogs que você segue ou pode começar a seguir nas suas redes sociais e que na hora que você estiver ali no seu celular, você pega um vídeo desse, você lê um texto daquele, você busca esses conhecimentos a partir desses outros profissionais, ou até mesmo dentro, né, do ambiente virtual, por exemplo, do Ministério da Educação, como eu citei, assim como outros também, né? A gente tem outras instituições privadas que fornecem cursos a um valor muito acessível, por exemplo, para que você se atualize, né? Para que você se agregue ainda mais ou que você recicle os seus conhecimentos naquela determinada área. Então, a ideia que eu queria deixar para você aqui hoje, refletir junto com você, é, primeiramente, essa ideia de educação que precisa ser uma ideia de educação para a vida toda, em todos os momentos, no dia a dia, de forma contínua, né? Com esse hábito de estar sempre nesse processo de educação e permanente, saber que ela nunca vai ter fim. O fim dela vai ser quando eu não puder mais aprender, ou seja, quando eu estiver mais viva, né? Então, entender essa educação contínua e permanente nesse sentido. Transformar isso num hábito, colocar isso na sua rotina, no seu dia a dia, ajustando a sua realidade, ajustando aquilo que é possível para você, seja por áudio, seja por vídeo, seja por texto, né, por leituras, seja da maneira como for, mas que você coloque essa rotina e esse hábito todo dia. E selecionar, né, quais são as pessoas, quais são os perfis, quem eu vou seguir, né? Se a gente parar para pensar, você aqui me ouvindo, você aqui partilhando comigo, também é uma forma de educação continuada. Essa ideia de você pegar os elementos que a gente conversou aqui hoje, ou até mesmo nos outros vídeos, no que a gente ainda vai conversar, e se aprofundar um pouquinho mais nisso, buscar saber mais sobre isso, buscar mais conhecimentos, mais informações, isso também é uma educação continuada e permanente. Mas que você não se prenda somente àquilo que você aprendeu na graduação, aquilo que você já viu e pensar, só isso basta, eu só vou ali, pego o livro didático que tem que trabalhar e acabou. Não, vá além, faça mais, busque mais, porque você colocando isso na sua rotina do seu dia a dia, você vai perceber as mudanças na sua dinâmica da sala de aula, na maneira como você trabalha, você vai perceber isso nos seus alunos e o melhor de tudo, você vai estimulá-los e você vai ser exemplo, vai ser modelo para que eles entendam como é que essa educação continuada também funciona fora da escola para mim enquanto aluno. Dele poder buscar em você todo esse exemplo, esse modelo para seguir daqui em diante, né? Fazendo com que essa educação, esse processo educacional não se prenda somente à sala de aula, dentro da escola, o momento que entra, tá ali, depois sai, não tem mais nada, não. Vamos mostrar para os nossos alunos, vamos mudar essa mentalidade, transformar essa mentalidade de que a educação, ela acontece o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos. A gente passa por esses processos educacionais. A gente está sempre aprendendo algo, a gente está sempre conduzindo as pessoas a aprender algo. E é essas reflexões, esses pensamentos que eu quero deixar para você aqui com esse vídeo de hoje. Mais uma vez eu reforço para você a ideia de, se alguma coisa que você ouviu aqui, alguma coisa que veio na sua cabeça, um outro assunto, se você achar pertinente, se você achar interessante, deixa nos comentários aqui embaixo. A gente já tem uma sequência de vídeos, a gente já vem de uma sequência, tem mais assuntos ainda para tratar, mas saber aquilo que é importante para você, que é relevante para você, compartilhar tudo isso e trocar essas ideias vai agregar muito, vai somar muito para que a sua prática pedagógica melhore, né, se amplie, se transforme, assim como a minha também enquanto professora e também nessa minha forma de poder te ajudar, de poder te mostrar, de poder te conduzir a olhar para esse processo educacional numa perspectiva diferente, perceber tudo isso de uma forma diferente e transformar tudo isso
para que você seja um professor ainda melhor, né? Transformando, melhorando o dinamismo da sua aula, a maneira como você está ali se relacionando com os seus alunos, com a instituição, a escola onde você trabalha. Eu te espero num próximo vídeo. Até lá!